Bem-vindo, professor Lênio Streck. Tudo bem? Opa, tudo bom, Luiz Carlos? Tudo bom, Azenha? Eu espero que a linha aqui não dê muita oscilação. Eu estou em São Paulo, no Hotel Mercury, que é da rede Accor, daquela rede tipo Ibis, assim, que não tem nem toalha de rosto, o Ibis. E a Accor a Accor, ela terceiriza tudo, entende? E a internet, eu tive dificuldades já de manhã. Nestes tempos de pós-modernidade, como é possível que os hotéis não se esmerem e gastem, sei lá, eu não me importo até se me cobrassem, uma internet que fosse rápida. Mas funciona, né? Isso. E o café, Lênio? Tinha café Três Corações? Horrível. Tinha 2 tipos de cafés. O café Três Corações, de um lado, que você podia tomar coado, e do outro tinha uma máquina que eu odeio também, que é Nespresso, com as cápsulas. Não é possível que um hotel não queira gastar uns trocados em comprar um pó de café que presta e fazer. Não, porque tem que poupar. Nem colherzinha para adoçar o café ou o chá eles têm. Eles usam pauzinhos ou plástico. Pior, é plástico que é poluente. Tudo para não gastar. É uma coisa espantosa. O modo tem 2 ou 3 funcionários, tudo é economizado, tudo é para cortar custos. É uma coisa espantosa os tempos que nós vivemos, né? É verdade, Lênio. Mas olha só, eu queria muito te ouvir sobre a suspensão do X, né? Agora a decisão do Moraes pela suspensão foi na sexta-noite, no sábado a gente já acordou aqui no Brasil, todo mundo com o X bloqueado, e agora o ministro colocou para a primeira turma referendar essa decisão que ele tinha sido apenas dele, e o placar está 2-0 por enquanto, né? Que votou já o Moraes e o Flávio Dino. Agora, começando por aí, né, Dino? Provavelmente vai ser referendada essa decisão do Moraes, né? Pois é, viu? Eu senti uma oscilação aqui, estava cortando como eu falei. Deu, mas acho agora que os voltou. Os caras do hotel deviam estar escutando, e aí mesmo é que eles diminuíram o meu sinal. Mas essa coisa aí do X, etc., dei entrevista, inclusive, no Jornal Nacional sobre isso. O que você acha? Tá muito chique. Viu? Estou chique, exatamente. E essa é uma questão agora, por exemplo, o próprio bloqueio da Starlink, ela fica secundária, porque na medida em que o X intimado que foi não cumpriu, a pena normal é o fechamento, é o trancamento. Isso é o que está aí. Essa é uma questão até de segurança nacional. Não é possível, da soberania, não é possível que um empresário desafie um governo, um poder judiciário de um país de 200 milhões de habitantes, a 8ª ou 9ª economia do mundo, e ele se arvora no direito de não cumprir ordens judiciais. É uma coisa mais simples do mundo, a questão da legalidade. Está escrito na lei que você, para ter uma empresa no Brasil, precisa colocar alguém que receba as intimações. Pois, para fazer a intimação, o ministro teve que usar o próprio X. A minha analogia é como se o presidente dos Correios se escondesse e a gente tivesse que mandar uma carta para ele pelos Correios, entendeu? Ou por um fonograma, nem sei se existe ainda fonograma. Se assim, intimo Vossa Senhoria, é mais ou menos isso.
ficou bizarro, e claro, então usaram o X para intimar. Por quê? Porque não tinha escritório, porque ele tinha retirado, ele e descumpriu a lei. Então, nesse ponto, essa questão, decisões judiciais devem ser cumpridas. Se você não concorda, você tem que recorrer. Agora, quando você nem isso faz e simplesmente faz uma espécie de motim jurídico, né? Uma quartelada jurídica, você tem que ser penalizado. Seria desmoralização do poder judiciário. As pessoas não se dão conta de que o Musk cuspiu no chão e fez aquele tracinho quando a gente é criança faz. Só que o Brasil, o ministro Alexandre, aceitou o risco no chão e disse: vem. E deu aí. Agora as pessoas estão dizendo: mas hoje eu li um colunista dizendo sim, mas o prejuízo de 9 milhões de usuários, por causa do que eles têm a ver com isso? Ora, se a ANAC multa uma companhia de aviação porque ela não cumpre os requisitos, os passageiros que não irão viajar não podem dizer que estão sendo prejudicados por não andar numa aeronave avariada. Ao contrário, os passageiros têm que dizer: está certo, tem que fiscalizar mesmo, porque é a segurança do voo. Analogicamente, sem querer fazer trocadilho com digital e analógico, mas fazendo uma analogia, tem-se aí facilmente a questão do X. O X não estava fazendo o filtro do racismo, das questões de fobias, etc. Só isso já seria algo. E vamos deixar claro uma coisa, né, Dri e Azen? Não dá para dizer que as big tech e tal. Calma. Não vamos atirar fora a água suja com a criança dentro. O X é o problema, o Musk é o problema. Não tem havido problemas com a Meta, por exemplo. Eu não ouço em lugar algum que a Meta esteja dando algum problema, e nem outras. O problema é ideológico. As pessoas também não podem deixar de dar conta. É um problema político-ideológico. Musk enfrenta, digamos assim, bolsonaristicamente o sistema brasileiro a partir de Trump. Essas coisas têm que ser ditas. Portanto, tudo normal, decisão correta, Supremo vai referendar, e a questão da hiperlink, essa vai ficar secundária para mim, porque o ponto central é o bloqueio. Formou maioria, aliás, de 3-0, né? Acabou de formar o voto do Zanin. Eu tava com medo do Zanin, né? Porque o Zanin não estava ali, né? Algumas decisões dele deixaram. Mas nessa aí ele, nesse tipo de coisa, ele nesse ponto ele é que nem assim aqueles ministros são mais estatalistas do que outros, né? Então você já sabe mais ou menos quando é uma questão de impostos, você já sabe como os ministros votarão. Quando é uma questão desse tipo assim, de soberania, você já sabe como o ministro vai votar. E tinha muita gente falando, não, porque ele colocou na primeira turma só porque ele sabia. Isso está no regimento do Supremo, né? Ele tinha a opção de colocar na primeira turma, né? Como tem lenda urbana. As lendas urbanas se formam assim. Daqui a pouco vai ter manchete. Moraes não segue o rito pela segunda vez. A primeira vez aqui. Aí é muita lenda urbana para isso. Isso complica muito, né? Porque hoje nós temos um mundo em que é um mundo Pablo Marçalizado. É um mundo Big Brother Brasil, é um mundo dos Bs, né? Nesse sentido, Big Brother, etc. E não há mais fatos, só há narrativas. E quando não há mais fatos, você não tem possibilidade de criar
discussões objetivas, entende? É como dois caras caindo de um avião, se atirando, e um deles tem como é que chama aquilo? Paraquedas. Paraquedas. E o outro do lado não. E o cara do paraquedas diz: você está sem paraquedas. E o cara olha e diz: isso é na sua opinião. Eu vi um debate, né, Dri e Lênio. Houve aquele. São debates, são narrativas. Aí, primeiro houve a narrativa. Não pode fazer a intimação eletrônica. Depois demonstrou-se que a intimação já havia sido feita à advogada do. Então, assim, cria-se um turbilhão. Ai, mas a intimação eletrônica. Mas peraí, aí alguém foi ler, eu li, por exemplo, a decisão. E estava lá que a advogada já tinha sido informada. Claro. Isso. Fica bizarro assim, porque eu usei o exemplo do correio. Ou se a gente fosse intimar uma tribo indígena e mandasse sinal de fumaça. Que X usa um X. Exato. Eu vi também outra comparação assim, por exemplo, você está acostumado a comer num restaurante, aí a Anvisa vai lá e fecha o restaurante porque tá várias irregularidades no restaurante, né, sanitárias. Aí você vai questionar que agora acabou o meu direito de ir comer no restaurante. Vai em outro restaurante. Exatamente. Não é? Vai, come, tem outros, vai para o Blue Sky, vai para o Facebook, Instagram. Agora, o X, ele estava realmente uma rede muito tóxica, né, Lênio? E as pessoas, até a gente estava conversando na sexta-feira, associam muito isso só à questão política, mas virou ali uma rede onde estava ali com vários tipos de possibilidade de vários crimes abertas ali livremente, né? As pessoas podiam colocar um perfil e cometer crimes ali, né? Ou seja, se é um aeroporto, o raio-x estava deixando passar o cara com uma arma, com qualquer coisa, estava tudo livre. E aí chega o cara e reclama, diz, eu não viajo mais assim, ou estão me impedindo meu direito de ir e vir de avião. Pode ser, né? Ou o seu exemplo do restaurante é ótimo, né? O restaurante vende comida estragada e o cara diz assim, meu direito de ir ao restaurante comer comida estragada. Isso é genial, né? É isso, né? Agora, só assim, vocês, o Elon Musk saiu, eu estava lendo numa notícia aqui, que ele cumpriu ordens do tipo que o Moraes decidiu aqui no Brasil, na Turquia, na Índia, em vários países, ele atendeu as ordens de tirar perfis do ar sem reclamar e continua nesses países, Turquia e a Índia. Vocês acham que no Brasil agora, depois disso, ele ainda vai retornar, vai abrir, vai recuar, ou vai até o fim por conta dessa aliança com a extrema-direita? Lênio. Sim, isso é business, né, no fundo. Ele vai voltar, vai chegar um momento em que ele vai voltar. A raposa vai no moinho e um dia perde o focinho. Vai levar uns dias, e eu acho que ele vai pagar as multas, vai tentar um acordo para voltar. Não creio que o orgulho dele e a questão ideológica vá tão longe. Tanto é que ele cumpriu nos outros países. Por que ele cumpriu lá? Porque o não cumprimento não daria essa treta. Entende? Não tem nenhuma relação do Trump com a extrema-direita da Turquia, por exemplo. Não tem nenhuma relação do Trump com, por exemplo, com a extrema-direita da Índia. São outras questões. Então, por isso que ele não faz treta lá. Aqui, a treta se dá porque o modo como foi feito aqui
o enfrentamento dele tem um objetivo político, e a gente está vendo todos os dias como isso é usado. Supremo amaldiçoado, o Alexandre de Moraes, vítima de insultos e de pedidos de impeachment, etc. O 7 de setembro vitaminado, que isso é outra questão. Vem aí uma tempestade, vem aí uma tormenta no 7 de setembro. É um outro desafio que será feito por dentro, porque os fatores exógenos externos são tipo Musk, etc., e os fatores endógenos Silas Malafaia, Bolsonaro e Caterva, e quejandices a mil, porque... E aí eu quero ver a reação, as pessoas. E aí vem o seguinte, vamos supor que haja discursos golpistas ou ofensivos em 7 de setembro. Aí, se as pessoas dizem que esse inquérito tem que terminar, mas eles não deixam que o inquérito termine. Está entendendo? Então, por quê? Porque se tiver agora em 7 de setembro ofensas ao Supremo de novo ou à democracia, o inquérito vai ser usado. E aí as pessoas, de novo, isto é uma espécie de moto contínuo, entendeu? Que no Brasil, se me permite o trocadilho, no Brasil o moto contínuo vira um contínuo de moto, tá entendendo? Quer dizer, aqui tudo acaba o backlash que os americanos inventaram, aqui no Brasil é um backlash sertanejo universitário, né? Aqui, quando o Supremo dá uma decisão, o parlamento, né, fosse nos Estados Unidos e seria bem estudado, backlash e tal. Aqui vem um cara e entra com uma emenda do tipo: vou reduzir os anos de mandato do cara, eu vou fazer facilitar, vou dificultar os julgamentos. Isso é um backlash sertanejo universitário, com devido respeito, né? Fala em sertanejo universitário porque nele está Gustavo Lima, por exemplo. E se você quer alguma coisa anticultural, fascistoide, etc., e Pablo Marsalista, o Gustavo Lima, que acabou de dizer, do alto de sua intelectualidade, que se a eleição em São Paulo não for vencida por Pablo Marçal, porque estará roubada. Ele disse isso, o famoso Gustavo Lima. É assim, eis os novos tempos. Azenha. Heleno, eu queria voltar ao tema de nosso programa de hoje, que é esse do possível indiciamento do Bolsonaro, do Ramagem, nas próximas horas. Aparentemente, o Gonê está num sono profundo, né? Quer dizer, o indiciamento não vai ser uma notícia a mais, mas pelo andar da carruagem, novidades nesse campo só depois da eleição, é isso, Lênin? Eu tenho falado bastante disso porque me preocupa muito essa questão do tempo, né? O tempo vira inimigo da própria democracia, porque a gente não está fazendo um bom aproveitamento do tempo, né? Quer dizer, os gregos diziam que aproveitar bem o tempo é kairos, e nós estamos muito mais para Cronos, né? Aquele que come os próprios filhos. Então, nós viramos um pouco vítimas do Cronos. Então, cada dia que passa, o Bolsonaro vai ganhando, e é facilmente demonstrável isso. Há 8, 9 meses atrás, Bolsonaro podia ser preso. Hoje não tem chance nenhuma. Há 8 meses atrás, Sérgio Moro, 9 meses, Sérgio Moro estava mortinho, liquidado. Depois passaram-se 9 meses, 8 meses, e Sérgio Moro foi absolvido por unanimidade.
o tempo é isto. As contingências, quanto mais tempo passa, mais possibilidade de contingências. Então, o acordo das elites brasileiras, o patrimonialismo brasileiro, a eleição da Câmara dos Deputados, os grandes acordos que se fazem, e o velho fantasma do poder militar, porque se Bolsonaro não fosse ex-militar e não tivesse feito um governo com militares, ele já teria sido denunciado, já estaria sendo processado. Tanto é que os três ministros militares que assinaram o manifesto de 11 de novembro, fazendo aquela hermenêutica criminosa do parágrafo único da lei do Estado Democrático de Direito, quando eles distorceram e, com isso, vitaminaram as pessoas. Se eu fosse advogado dessas pessoas que foram processadas e condenadas pelo Supremo, eu teria invocado o manifesto do 11, dizendo, olha, eu fui porque os militares do Bolsonaro disseram que eu estava dentro de uma função social, porque isso é o que diz. Por favor, eu escrevi isso no dia 16 de novembro de 2022, quando o manifesto foi do dia 11, eu avisei onde estava o problema, fui eu que ajudei a fazer o parágrafo, eu e o Pedro Serrano, nós escrevemos isso, ali botamos na lei. Aí os militares, esses 3 ministros, vieram e torceram tudo, disseram, pode ficar pedindo golpe, pode pedir intervenção, isso faz parte do permissivo legal, o que não é verdadeiro. Então, eles vitaminaram a tentativa de golpe, e não foram nem indiciados até agora. Ponto 1. Ponto 2, o próprio poder residual do Bolsonaro e etc, etc. Tudo isso leva a um atraso. E aí vem as contingências. O que é a contingência? Eleição. Se você denuncia Bolsonaro agora, vão dizer que é para desgastar os candidatos da extrema-direita e da direita. O problema é que você denunciar depois, você vai ter o recesso parlamentar, o recesso judiciário, etc., a menos que a denúncia seja feita em novembro. Mas novembro não tem segundo turno, em algumas cidades tem um problema. Isso vai ficar para março, meus amigos. Março. Então, o Brasil realmente é um fenômeno. Pois é, se ficar para março, depois de 2 anos do golpe lá do 8 de janeiro, assim, absurdo, né? E agora, assim, no vídeo que o Bolsonaro gravou para convocar para o 7 de setembro, ele está pedindo anistia para os presos, né, que eles falam presos políticos, né? Ele Essa é contingência. Isso é contingência. Só o Cronos nos lva a isso. A contingência, ela tem, quanto mais tempo para acontecer, é mais fácil. Tá aí, tem até essa possibilidade. Não esqueça o seguinte, né? A eleição de 26 vai jogar o Senado para um percentual muito maior de extrema-direita. Aliás, a esquerda vai levar uma surra nas eleições municipais, o que não cuidou de algumas pautas, e vai levar outra surra logo depois nas eleições para deputado e senadores, o que não está cuidando de algumas pautas que deve cuidar. Mas que pautas, Lênio? Que pautas você acha? A segurança, a pauta da segurança. Se você não cuidar da pauta da segurança, será fagocitado pela extrema-direita. Cuide do cidadão antes que a extrema-direita o adote. Antigamente se dizia, cuide seu filho antes que um traficante o adote. Hoje é, cuide do cidadão antes que a extrema-direita o adote, a partir do discurso da bancada
da Bíblia, bala e boi. Ela só aumenta. Veja aí, ontem eu olhei um pedaço da propaganda eleitoral daqui de São Paulo, o que tem de inspetor e delegado no PL e partidos dizendo, não é assim? Por que as pessoas não... Isso, é só olhar isso, eu não consigo entender, eu já tentei dialogar, mas ninguém me ouve, pessoal, onde se viu, esse governo brasileiro é tão sábio que não precisa ouvir ninguém, nem para fazer comissões, para estudar coisas, para quê? Eles não são muito autossuficientes, né? Mas eu insisto em algumas coisas que eles possam um dia ouvir, porque, como dizia o grande personagem do livro Primo Basílio, o caricato conselheiro Acácio, as consequências vêm sempre depois. Azenha. Eu também queria fazer uma pergunta sobre... que está aqui, olha, o Zé Carlos Batista colocou aqui no chat, eu queria fazer dele essa pergunta. A opinião sobre a fala do Lira em relação a Starlink. Porque, como você sabe, a Starlink anunciou que não vai bloquear o X e, ao mesmo tempo, ela diz que não tem nada a ver com o X. Me pareceu controverso isso, não, Lênin? A Starlink está dizendo, não tenho nada a ver com o X do Brasil, portanto, não posso pagar a multa do X, mas não vou cumprir a determinação do Alexandre de Moraes para bloquear o X dos nossos usuários de internet. Não é estranho? Tem uma questão bem sutil nisso, que o fato de poder ser discutível se a Starlink poderia ser atingido por um processo do qual ela não participa, não se defendeu nada disso, por não fazer parte daquilo que no Brasil se chama grupo econômico, são questões sutis jurídicas. Vamos dar de barato para a argumentação de que a Starlink esteja correta. Só que isto não a exime de cumprir a decisão. Ela tem que recorrer dessa decisão e o Supremo vai dizer. E se o Supremo disser que a Starlink tem que fazer, vai ter seus recursos bloqueados, etc. Ordem judicial se cumpre. Essa é a sutileza. O fato da Starlink não concordar, isto é mais ou menos como o Azenha receber uma ordem do oficial de justiça e expulsá-lo de casa porque não concorda com a ordem judicial que ele está trazendo. Não mate o mensageiro, não brigue com o mensageiro, recorra disso. A Starlink, isso é tudo para tumultuar, obviamente, né? Isso aí é tudo para fazer treta. Então, mesmo que eles tenham razão, eles não têm razão em não cumprir, e, portanto, eles serão atingidos se o Supremo Tribunal não acatar, e se eles recorrerem, eu nem sei se a Starlink está recorrendo, porque também a Starlink querer ignorar tudo isso apenas mostra que ela é o próprio Musk, o que dá razão ao próprio Supremo. E se ela diz que não vai bloquear nada ou não vai fazer nada, é porque ela tem condições de fazê-lo. E se ela tem condições de fazê-lo, ela já se contradisse, porque se ela não faz parte, não tem poder nenhum, por que ela responde desse modo? Ou seja, vai recorrer, e agora, se também não recorrer, vai fazer que nem o Musk, vai pagar as consequências. Ô, Lênio, tem um argumento também que tem saído aí na mídia de que, mas o ministro Alexandre de Moraes estava pegando muito pesado, porque em vez de mandar suspender a publicação, ele mandava bloquear os perfis dos usuários do X. Como que você vê isso? Porque, assim, o que adianta ficar... eu fiquei pensando, né? Imagina, a pessoa ficar publicação por publicação do cara que fica afrontando ali com a conta
com um monte de postagem, é melhor já bloquear diretamente, né, a conta da pessoa que está, né, colocando postagens, né, incitando ódio, incitando golpe de Estado, enfim, que está incitando crime. O que você acha desse argumento? Não, o Supremo, leia-se Alexandre de Moraes, nesse caso, ele está seguindo rigorosamente. Você pode discutir as questões periféricas. Por exemplo, a pessoa pode dizer que não deveria existir esse inquérito lá de 2019. Toda essa catilinária vem e vai e sempre volta. Ele não é competente para isso, etc. Isso são questões. Agora, tirante isso, né, as decisões que mandavam tirar imediatamente eram questões ligadas, por exemplo, à eleição e outras coisas que necessitavam de urgência e o remédio a ser usado não era suficiente. Simplesmente, se você dissesse, ficava num ping-pong, eu tiro, eu ponho de novo, eu tiro, eu ponho de novo. Ora, uma decisão, a teleologia, ou seja, quais são os objetivos de uma ordem judicial, ela tem que ter o objetivo de cumprir a sua finalidade, finalidade, teleologia, finalidade. A finalidade é que não haja ofensas, não haja crime e não haja perturbação da eleição. Para isso, você tem que usar a lei para tirar ou bloquear imediatamente o perfil. E, no limite, aconteceu o que aconteceu. Mas aconteceu porque o X não agiu conforme a lei. Porque tem uma questão original. Se o X tivesse representante oficial e tivesse respondido, requerido, etc., talvez nem multado fosse. Tudo isso aconteceu por uma questão político-ideológica de enfrentamento da soberania de um país chamado Brasil. O resto é churumela. Muito bem. Vocês tem mais alguma pergunta? Senão eu queria agradecer o professor Lênio. É isso. Estou aqui em vossas terras. Né? Exatamente. Então, boa estadia aí em São Paulo. Até a próxima. Isso. E muito obrigada, viu, Lênio, pelas análises aqui hoje. Um beijão. Um beijo. Tchau.